Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Rocha Opções, a solidez da ciência a seu favor. Meu nome é Leandro Rocha, sou auditor federal de finanças e controle nas horas vagas trader de opções, entre outras atividades. Quero te convidar para fazer parte do grupo do Telegram. No grupo você terá todas as notícias sobre o canal, bem como poderá tirar dúvidas e debater sobre o mercado de opções. E você já pode participar do nosso Fundo Americano, que já está recebendo aportes, e que desbravaremos o maior e mais líquido mercado do mundo, e você poderá ter rentabilidades indecentes em dólar. Você também pode assinar o Venavol, o sistema que veio para revolucionar a venda de volatilidade, e único no mercado que te permite de fato gerir um portfólio de opções. E quero te convidar para a live de lançamento da quarta turma do meu treinamento operacional, o mais profundo e técnico do mercado e praticamente uma pós-graduação em opções. Quem participar da live terá acesso a condições exclusivas. Te espero lá dia 21 de outubro, às 20 horas. Todos os links de inscrição estão na descrição. E se eu te dissesse que o impossível é apenas questão de opinião? Durante anos, ouvimos que hedge é sempre uma troca injusta. Ou você ganha no hedge e perde no portfólio, ou você ganha no portfólio e perde no hedge. Um jogo de soma zero. Mas chegou a hora de você reavaliar essa crença. Eu descobri um hedge bidirecional, uma estratégia capaz de proteger e, ao mesmo tempo, potencializar ganhos dos dois lados do mercado. Parece bom demais para ser verdade? Pois é exatamente isso que vou mostrar. O segredo está em quando a proteção entra em ação, como os custos se tornam menores do que qualquer hedge tradicional e porque essa estrutura cria uma espécie de multiplicador estatístico, em que operações compradas e vendidas se reforçam mutuamente. Uma revolução na forma de pensar o hedge. E se você quer entender de verdade como se proteger e ao mesmo tempo turbinar seus resultados, não pode ficar de fora. Mais um material de alta qualidade que vale uma fortuna e gratuito para a comunidade. Aproveitem e venham comigo. Vamos lá, pessoal, prazer enorme de estarmos juntos aqui em mais essa jornada de grandes sacadas, hedge bidirecional. Recomendo a todos assistirem uma série de vídeos, né? Na verdade, esse vídeo de hoje é o resultado de uma série de etapas que nós fomos pesquisando, que estão nos chegando até esse ponto. Então, se você quiser entender melhor o vídeo de hoje, recomendo fortemente que você assista a todos esses vídeos que estão aí. Também, provavelmente, eu terei que falar mais rápido do que eu falaria, por exemplo, num treinamento, porque isso aqui é um vídeo aberto, público. Não é uma pretensão de ser um curso, então eu vou ter que falar bastante rápido. Maiores detalhes e exemplos, vocês vão encontrar isso no treinamento. Que inclusive já vai ter uma live agora, que é a live de lançamento, dia 21 de outubro, terça-feira às 20 horas. Não percam. Então, a gente estava acostumado, e eu durante muito tempo ensinei falando isso, todos os professores normalmente eles falam isso, que o hedge, ele não é mágica. Primeiro que ele não tem o poder de recuperar o prejuízo passado, ele protege a partir do momento que ele é implementado. E segundo que os hedges tradicionais você vai posicionar uma estrutura que, em geral, vai ter o objetivo de neutralizar uma outra estrutura ou conjunto de estruturas que seria um portfólio. Então, se você tem um portfólio que está direcionalmente para cima, você entra com uma estrutura direcionalmente para baixo, para que, se o mercado cair, você não tenha um prejuízo muito grande. Então, quando você tem um portfólio que está muito direcional, é como você colocar a vela de um barco. A sua vela está preparada para ter o melhor desempenho naquela direção. Se o vento for naquela direção, você tem grandes ganhos. Quando você neutraliza, o que você está fazendo? Você está querendo ganhar somente no tempo, ou se houver uma movimentação, você tem uma perda mínima média. Porque se você tiver
colocado a sua vela de forma errada e o vento vier contra, talvez você até ande para trás tendo grandes perdas. Então esse é o conceito tradicional de hedge. Então no treinamento operacional você aprende que nós consideramos um portfólio direcional quando a grega delta ela está muito maior do que a grega teta. A grega teta ela vai te dizer o ganho no tempo, enquanto o delta vai te dizer o ganho direcional. Então a gente tem que estar sempre garantindo que o ganho pelo tempo seja maior do que o ganho pelo delta. E é por isso que você não pode deixar o delta ficar muito maior que o teta e então você começa a fazer neutralizações. Nós trazemos um conceito chamado tração, que é a capacidade do hedge de alterar a dimensão direcional da sua posição, bem como manter seus efeitos no decorrer do tempo. Então, quando a gente está falando de hedge, a gente está querendo manipular o delta, e você tem que essa sua estrutura que você insere, ela tem que ter força, ou seja, ela não pode ser uma estrutura cara. Então, quanto mais barata é a estrutura, mais eficiente ela é, ou seja, maior força ela tem. Como também ela precisa ter durabilidade, que é a manutenção de seus efeitos no decorrer da operação. É porque você, por exemplo, pode fazer um hedge vendendo uma put, só que se o mercado continuar seguindo, ela vai perdendo efeito. Então, quanto maior a durabilidade de um hedge, que é a sua resistência no tempo, maior tração também vai ter aquele hedge. Nem sempre você vai conseguir as duas variáveis em toda a sua potência, mas você pode ter um hedge que tenha mais força que durabilidade, mais durabilidade que força, mas o hedge bidirecional, ele consegue um bom equilíbrio entre esses dois elementos. Eu vou mostrar aqui umas simulações que nós fizemos, tá? Se você não é um cara que entende de leitura de gráfico, é importante que você entenda as conclusões e saiba que elas foram feitas com base em matemática. Então, nós fizemos aqui uma simulação do mercado subindo 1% ao dia, do zero, e depois também do zero, caindo 1% ao dia. Eu vou estar mostrando aí nas próximas telas qual foi a estrutura, mas é uma estrutura típica de um BOVA11. O que a gente tem aqui no eixo do X? A gente tem os dias. Então, aqui subiu 1%, aqui subiu mais 1%, depois subiu mais 1%, subiu mais 1% e assim por diante. E nós fazemos um comparativo aqui no caso de call pela estrutura que eu vou estar apresentando para vocês, que é um long strangle. E olha só, a barra amarela é o delta beta da call, a barra azul é o delta beta do long strangle, a linha amarela é o delta da call e a linha azul clara é o delta do strangle. O que você observa? Quando você está lidando apenas com a opção a seco, que é a call, você consegue já um resultado muito imediato ali. No dia zero você já tem a barra amarela e a linha amarela já em patamares muito altos, enquanto a barra azul e a linha azul estão em patamares menores. Mas com o passar dos dias, os deltas dos triângulos vão crescendo até alcançarem o da opção a seco. E quando é que eles se tornam praticamente iguais? Nessa região que está aqui. Que região é essa aqui? Próximo de 7, 8%, que é exatamente na região onde se chegam os strikes dos nossos strangles. Então, mesmo que você abra aqui, na verdade você nem quer ainda que eles tenham efeito. Você não precisa que eles tenham efeito. Você só vai precisar que eles tenham efeito quando chegar nesse momento aqui. E quando chegar nesse momento aqui, você vai ter o red em todo o seu apogeu. Ah, Leandro, mas por que então não faz logo a seco? Você vai ver a diferença aí. Nós também podemos fazer isso para o lado da put, né? Porque a gente não pode esquecer, é a mesma estrutura que vai estar aqui, vai ser a estrutura que vai estar aqui. Só que aqui eu tive que trocar a call pela put. Aqui é outra estrutura, é uma put a seco. Mas aqui é a mesma estrutura. E também teremos, quando se o mercado cair, um resultado similar ao que a gente teria comprado uma put. Apenas tendo um atraso. Só que esse atraso aí, ele é desejável, porque você não quer, naquele momento que você abriu, que aquela estrutura tenha um delta beta grande. Você não quer ainda. Você só quer se o mercado for naquela direção. É como se você tivesse uma maquininha ali de hedge, que ela fosse só te dando proteção a partir do momento que o mercado começasse a andar muito.
Olha só que interessante. Então é como se você tivesse aqui andando de guarda-chuva. Você olha aqui o horizonte, você sabe que há uma tempestade, você nem sabe se ela vai para a esquerda ou para a direita. Mas você tá ali de guarda-chuva, né? Se a tempestade vier para a esquerda, você tá de guarda-chuva. Se ela for para a direita, ok, tudo bem. Ah, Leandro, mas essa proteção deve ser cara como todo hedge. Será que é mesmo? Olha só. Curva de delta beta para cada hedge em mercado de alto e baixo. O que é essa curva aqui? A curva de delta beta sobre custo, para demonstrar a força dos hedges unidirecionais e bidirecionais numa alta. Quanto mais alta for a curva, é sinal que o custo aqui, que está no denominador, ele é menor. E eu comparei aqui duas curvas de call a seco. O call sem stop, que é o que a gente não recomenda, e com stop. Então eu fui honesto aqui. Porque com stop, a call a seco é mais barata do que se não tiver stop. Isso aqui é o que a gente perderia. Você, quando compra uma call, em tese você tem a chance de perder toda ela. Aqui eu não botei. Eu botei como se fosse possível você somente perder metade dela, que é quando chega no strike. Então eu peguei o melhor caso possível de compra seca, que é o que você perderia o mínimo possível no hedge tradicional. E qual é a diferença? A diferença aqui passa de 100%. Ou seja, você consegue pagar praticamente metade do preço que seria um hedge convencional, que é o mais barato, no caso de uma call. No caso da put, olha que interessante, a diferença é pequena. Ah, então eu vou fazer put. Ok, mas se você fizer a put, se o mercado subir, você não vai estar protegido. Pelo contrário, você pode perder entre metade do valor até o valor inteiro da put. Então, a gente não pode esquecer que a gente tem uma estrutura única para os dois gráficos, enquanto, por caso da opção a seco, ou você vai nessa curva ou vai aqui nessa curva. E que estrutura incrível é essa? É uma estrutura que eu já ensinei antes. Mas antes vamos fazer uma comparação entre os hedges, com base só nas conclusões dessas pesquisas, sem entrar ainda na estrutura. Você opta por um hedge direcional, que ele segue apenas uma direção, ou você opta por um hedge bidirecional. Qual é a diferença aqui? O hedge direcional é para quando você quer um efeito imediato. O seu portfólio está já totalmente para cima ou para baixo e você quer neutralizar de cara ali. Enquanto o hedge bidirecional você não quer. O efeito é retardado. Você pode também considerar isso um trade-off. Porque, claro, você também queria ter um hedge bidirecional para algumas situações que tivesse efeito imediato. Mas eu te garanto que se houvesse isso, eu traria aqui para você. O máximo que a gente conseguiu foi isso aqui, mas que atende o nosso operacional. Inclusive, é uma característica que se encaixa muito no nosso operacional. Então você tem uma baixa força, por quê? Porque ele é caro. Você, quando compra uma call, você está comprando valor intrínseco. Você pode perder valor intrínseco. Você, quando faz o hedge bidirecional, você não está pagando valor intrínseco. Você está pagando valor extrínseco, que é uma fração do valor intrínseco. E é por isso que ela tem uma alta força, porque é muito mais barata. O dinheiro que você bota praticamente sempre vai ser o dinheiro que você vai poder recolher depois. Se você tem um efeito imediato, é claro que isso te dá muita agilidade, mas são para atuações pontuais. Enquanto o hedge bidirecional, ele tem um viés mais estrutural, ele tem um efeito inibidor da volatilidade do seu portfólio como um todo. Então o direcional, ele tem essa ação complementar de ajuste, enquanto o bidirecional tem esse viés mais estrutural. Nada impede de você, sempre que começar um novo portfólio, você começar fazendo já de cara esse hedge, que ele vai ter um efeito amortecedor, ele vai ter um efeito de um colchão. Você vê ali quanto de extrínseco está custando, você não precisa se preocupar com o intrínseco. É somente o extrínseco. E o extrínseco também depende muito de momento de mercado. Se o extrínseco estiver barato, é mais uma razão para você criar esse colchão. Então a montagem aqui é você comprar uma call ITM no Delta 85. Aqui nesse caso, dessa estrutura aqui, é uma estrutura que seria típica em BOVA. Todos os nossos estudos lá foram feitos a partir de 20 DTU, taxa de juros 14,90 e volatilidade 15%, que é típica do nosso BOVA. Então você tem de um lado a call 85 e do outro lado a nossa put ZE.
E assim você constrói uma estrutura. Nessas condições aqui você vai ter o strike da esquerda no 138, o da direita no 147, se o spot tiver no 143. Então você tem aqui break-even para esse lado de cá, que a distância é exatamente o valor extrínseco. Então a qualquer momento você pode sair recebendo dessa estrutura, que será sempre a diferença entre os strikes. Mas se o mercado for para cá ou para cá, aí é quando você realmente começa a ganhar. Se já chegou até aqui, é porque provavelmente todos os seus strangles já estão sendo ameaçados. E esse é o momento mesmo que você precisa desse amortecimento. Olha que incrível. Aqui é a curva de payoff, onde você tem aqui a linha laranja, que é o valor no vencimento, e a linha azul, o preço teórico hoje, né? Então, uma linha dessa é uma linha ótima. É o que você quer para um hedge, né? Ele vai te dar em grandes variações. E esse platô aqui, que é o custo, que é o valor extrínseco, não é o valor intrínseco. Você não está pagando o valor intrínseco aqui. Você está pagando o valor extrínseco. E quando você vai fazer o hedge bidirecional, você tem duas alternativas. Você tem a alternativa que é a maior vocação desse tipo de hedge, que é a prevenção, que você age antes do impacto, que nem tem aqui você criando uma barreira aqui, sei lá, para um tsunami. Mas também você pode buscar conter alguma coisa que já está começando a sair do controle, para evitar que um incêndio não se transforme numa catástrofe, que ele fique controlado ali. Também pode ser feito. Então eu vou dar aqui o passo a passo. Eu não vou ter tempo aqui hoje de dar exemplo, mostrar como é que você insere isso no vendaval, como é que você acompanha. Quem fizer o treinamento vai ter todos os detalhes, tudo isso aqui mastigado. Aqui vou dar apenas uma visão geral para você entrever aonde nós vamos chegar com esse tipo de conteúdo. Então a primeira coisa que você tem que fazer é definir o objetivo do hedge. Se ele vai ser preventivo ou se ele vai ser de contenção. E na verdade a situação vai ser meio que dada, né? Porque quando é que ele vai ser preventivo? Quando o IDP for menor que 1, que é o índice direcional do portfólio, ou seja, tem menos delta do que teta ali no seu portfólio. Uma forma de você entender isso é olhando esse gráfico de barras aqui. Quando o IDP está aqui perto da região de 0, o seu portfólio está neutro. E a partir do momento que o IDP vai indo para a direita, vai aumentando. Em termos de estrutura que ganha no sentido bullish, estrutura que ganha no sentido bearish. Então, se você já tem uma estrutura que já está com o IDP maior que 1, então o seu portfólio ele já está direcional. E o que você vai fazer aqui? Tu vai apenas criar uma contenção para que você não se torne direcional demais e de forma extrema. Então, olhando aqui para o hedge preventivo, como é que funcionaria? Você vai definir qual é o seu nível de risco gama, que isso é uma característica do seu perfil de risco, que ele vai de 0,1 até 0,5%. A gente já ensina isso no treinamento. Você vai calcular seu teta do portfólio máximo. Como é que é isso? Ora, o risco gama máximo que você pode ter vai ser o seu nível de risco gama vezes o capital. Então, para você saber o teta de portfólio máximo, é só multiplicar aqui o NRG pelo CL. Aí você vai pegar o risco gama máximo, ele vai ter que ser igual a seu delta beta. Muito bom, então agora você já chegou no delta beta do portfólio. Mas veja que o seu delta beta atual, ele é 0, ou perto disso, é menor que 1. Então você vai calcular o seu delta beta unitário da estrutura. Como é que se calcula o delta beta unitário da estrutura? Você pega o delta da call unitária, aquele que está lá na grade, que não depende do tamanho da posição. Tu vai diminuir do delta da put. Na verdade, você vai estar somando. Vai estar somando isso aqui, porque esse delta aqui é positivo e esse é negativo e vai somar, tá? Eu pensei em fazer uma soma de módulos, tá? Então entenda que é uma soma isso aqui, multiplicado pelo beta, pela quantidade, pelo spot, dividido por 200, você vai ter o delta beta unitário. No treinamento eu deduzo essa fórmula, explico porque ela tá assim e tal. Então você vai tendo o delta beta unitário, você vai calcular o tamanho do hedge, que é o delta beta que você precisa, dividido pelo delta beta unitário que você pegou na grade. Esse aqui vai ser a quantidade do hedge que você vai montar. Ah, Leandro, posso fazer um hedge preventivo 2 vezes o IDP? Pode, só fazer 2 vezes aqui a quantidade. Começa a ficar um pouco mais caro, mas vai ter uma super proteção.
Você pode ir aos pouquinhos modulando isso. Se você quiser fazer um hedge de contenção, tu vai coletar o seu delta beta. Lá no vendaval é mole, né? Então, por exemplo, aqui no vendaval tá dando 229 de delta beta. Então você vai lá no vendaval e coleta o delta beta, simples assim. Aí tu vai calcular o delta beta unitário, do jeito que eu ensinei, e vai dividir um pelo outro. E pronto, é só abrir a operação. E olha só que interessante que eu resolvi trazer aqui hoje para vocês. O desempenho do fundo em setembro de 2025. Olha só o que aconteceu em setembro de 2025. E olha que ficou melhor agora com a correção, hein? Mas o dado que eu vou trazer aqui é exatamente disso aqui, ó. Praticamente subiu em linha reta. Esses meses aqui na carteira administrada eram os meses piores. Quando a gente tinha um resultado negativo, quando a gente comia ali uma parte do CDI, não foi o que aconteceu. Não foi. Tivemos aqui a rentabilidade de 1,65, 135% do CDI. E um mercado extremamente direcional. Olha só, nunca tinha acontecido isso aqui numa situação de venda de strangles. Nunca tinha acontecido. Claro que quando a gente estava com o portfólio direcional, a gente ganhou muito mais na direção. Mas agora não é mais o que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo venda de strangle. E olha o quanto caiu a volatilidade. Olha o quanto caiu. Uma taxa bastante interessante para um mês, com nível de volatilidade adequado para um fundo. Nós descobrimos que os investidores de fundo não têm muito apetite para volatilidade. Então, qual foi o pedido? O pedido foi: vamos diminuir radicalmente a volatilidade, e conseguimos. Ao mesmo tempo, apresentando um resultado interessante, que ainda está aquém de onde a gente quer chegar. Tá aquém. Mas para um mês tão direcional como foi um ótimo resultado. Síntese e lições. No estudo de hoje foram considerados somente um tipo de hedge comprado. Os vendidos também podem ser usados, mas não amenizam o risco gama e não serviriam para uma adequada comparação com bidirecional. Porque o hedge de compra seco, ele tem uma boa tração que torna comparável, né? Porque se eu comparar uma venda de put, ok, você não paga nada, né? Mas aí você está trazendo mais volatilidade, porque você insere mais teta, insere mais risco e você não tem a durabilidade. A venda de uma put, ela perde o efeito. Enfim, então a gente precisava fazer comparações que fossem justas. Normalmente se pensa em hedges unidirecionais, que podem trazer perdas que devem ser compensadas pelos ganhos no portfólio. Entretanto, é possível se obter hedges em até metade do custo, que protegem para ambos os lados, com trade-off de demorar mais para apresentar efeitos. Assim, hedges direcionais podem ser adequados quando se quer obter uma dupla proteção a um baixo custo. O hedge bidirecional pode ter função de prevenção, que é a sua principal vocação, mas também de contenção, para evitar o agravamento desproporcional dos riscos em um cenário de possível piora que já começa a apresentar seus efeitos. A função que desempenhará dependerá do quanto o portfólio já se encontra direcional. O preventivo se baseia na direcionalidade futura do portfólio em relação a seu nível de risco gama, e quanto de contenção mira na direcionalidade presente. É possível que outras posições de compra de volatilidade também sirvam como hedge, desde que apresentem uma alta correlação com o índice. Nem sempre isso aqui é intencional, mas é sempre desejável. Como é que é isso? Por exemplo, vamos supor que você fez uma compra de volatilidade da Vale, que tem um bom índice de correlação com o Bovespa. Por que você fez com a Vale e não fez, sei lá, com o Bova? Porque talvez a Vale, ela tá com uma VI muito baixa. Você quase não tem valor extrínseco. Tá uma estrutura muito barata. E mais, quando você tá com uma estrutura muito barata, provavelmente os strikes também estão muito próximos. Então você tem o hedge que é mais barato e que rapidamente ele chega ali nos strikes e começa já a te dar um ganho muito forte. Provavelmente você abriu essa compra de volatilidade porque você queria ganhar na volatilidade. Você não estava tão preocupado com o hedge. Você queria ganhar. Era barato. A Vale oscila muito mais do que isso normalmente. Tá ridículo. Aí você faz na Vale. Só que aí o mercado começa a explodir. Aí você começa a ficar preocupado com seus strangles, mas a Vale tá lá te dando. Tá? Então você pode até fazer meio que um hedge com posições até de empresas. Não é a intenção inicial. Normalmente você abre posições de Bova
quando você tem já uma intenção de fazer hedge. Só que você descobre que você precisa fazer menos estruturas de BOVA, porque suas estruturas compradas também estão te devolvendo. Muito interessante. A sua estatística de comprar barato e vender cara volatilidade potencializa o resultado em um patamar maior de segurança. Porque isso aqui é teta negativo, ou seja, diminui o risco gama, diminui a chamada de margem, aumenta seu estoque de teta, podendo abrir mais posições vendidas. O Red bidirecional diminui a chamada de margem das operações vendidas, o teta do portfólio tende a ficar menor, possibilitando fazer mais operações vendidas. A gente foi testando e só foi tendo notícia boa. Só notícia boa, né? Então quando a gente tem muita notícia boa, tá na hora de fazer um vídeo. Ainda há espaço para heads vendidos e unidirecionais. Não estou dizendo que é para fazer só bidirecional. Tem situações para head vendido, por que não? Mas aí vai depender muito do seu apetite ao risco. No fundo, nós não faremos mais heads vendidos. Mas na sua conta não há problema nenhum de você ficar ali trafegando perto do seu nível de risco gama, que é adequado ao seu perfil. No fundo, a gente não vai fazer. No fundo, a gente vai fazer o unidirecional, vai. Os comprados. Atuações pontuais, quando já começa a ficar portfólio meio já torto demais. Pode ser que a gente entre ali para dar uma tranquilizada ali no portfólio. O unidirecional tem resultado imediato e será útil em muitas situações. O que estamos aprimorando é o nosso arsenal. Então, se você quiser saber em qual situação utilizar cada hedge, participe do treinamento operacional. Lá nós ficamos semanas debatendo sobre hedge. Leandro, por que você só está fazendo isso agora? Porque nós viemos da escola americana, da Test Live, e você não vai encontrar nada lá que fale sobre isso. Lá eles falam só de vender strangle. E o máximo que eles falam lá, quando a coisa der errado, é para rolar. E rolagem também, nem pensar. E no fundo, nós não faremos mais rolagem. Por quê? Porque deixa o portfólio direcional. Por definição. Você tem uma posição que está rolando, ela está direcional. Então a gente não vai mais deixar as posições direcionais. E o head bidirecional entra, então, dentro desse contexto, na hora certa. Porque nós já formamos a nossa convicção. É aquilo, o mato estava alto, a gente estava abrindo caminho no mato alto. Ninguém nunca tinha passado por isso. Mas isso só acontece com quem? Com quem está todo dia operando na vida real. Quem está todo dia operando na vida real é que começa a entender que os resultados eles vêm dos detalhes, não das regras de bolso. Tudo isso a gente vai estar debatendo no nosso treinamento operacional. Não percam dia 21 de outubro a nossa live. Se você quer aprender mais, se você quiser nos conhecer melhor, entra lá no Telegram, todo dia estou colocando todas as notícias que fazem preço dentro do mercado. Você pode também entrar lá e sair perguntando as coisas, que a gente vai estar sempre acompanhando tudo lá. Basta você apontar aí o seu celular e já pode entrar lá no Telegram e estar com a gente. Também não deixe de me acompanhar no Instagram. Todo dia eu faço abertura de mercado. No sábado eu faço resumo semanal. E no domingo eu falo um pouquinho sobre como eu enxergo as coisas no que eu chamei de filosofia de domingo. Para que vocês possam me conhecer um pouquinho melhor. Esse aqui são os nossos produtos. Nós temos aí o nosso fundo Rocha Opções, que é uma inovação, né? Algo revolucionário. Não tem nenhum fundo focado em opções no nosso mercado. Tá aí o primeiro do mercado brasileiro e estamos já recebendo aporte, já rodando, recebendo aporte no Fundo Rocha Internacional. E nós tivemos uma notícia maravilhosa. A Interactive Brokers aceitou o Tesouro Americano como garantia para as operações. Tá? A gente estava numa situação de que a gente teria que comprar o dólar e com caixa em dólar usar como garantia, mas não, nós já conseguimos lá colocar no Tesouro Americano para poder usar como garantia das operações. Olha só que incrível. Não perca tempo não. Fala com a gente, demonstra interesse, ou então entra no app do BTG. Bota lá no app do BTG, Fundo Rocha Internacional, vai aparecer o fundo e você entra. Simples assim. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Por aqui você já começa a ver a qualidade que é no material. Isso aqui é apenas um anúncio, né? Não tem nada parecido no mercado em termos de profundidade, de qualidade, de tecnicidade. É muito mais do que falar de um operacional. É fazer você entender o mundo das opções em toda a sua profundidade. O mundo das gregas em toda a sua profundidade.
Com a base que você tem no treinamento, você pode ser um excelente operador até em qualquer outro operacional. É a base técnica que você vai precisar para enfrentar o dia a dia do mercado real, ensinado por quem está no dia a dia também no mercado real. Então esse é o vídeo de hoje. Se você curtiu, curta, mostre seu apoio, faça comentários, faça isso para que chegue a mais pessoas, para que elas também possam transformar a vida delas por meio desse instrumento poderoso que são as opções. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês, vivendo esse momento com vocês. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.